Fala rapaziada e moçada do Opinião Palestrina, aqui é o Opção Thiago para mais um vídeo aqui no canal. Já peço para você se inscrever, curta esse vídeo se você curtiu o conteúdo, né? Se você gostar do conteúdo, eu peço para você compartilhar aí com seus amigos e claro, deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente responde todos os comentários, então pode interagir aqui com a gente sempre responde todas as mensagens. Palmeiras e Flamengo, mais um confronto pelo Brasileirão, confronto decisivo, né? Mesmo sendo pontos corridos, né, no Brasileirão, tem muitos jogos ainda pela frente, mesmo depois dessa partida de domingo, mas é claro, ela pode definir muitas coisas no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está 9 pontos na frente, vai ter o confronto direto, pode abrir 12, e aí seria muito difícil, né, o Palmeiras perder essa taça, perder esse título, a não ser que uma catástrofe aconteça, mas de fato o Palmeiras ficaria muito próximo do título. Lembrando que o Palmeiras pega o Fluminense na outra semana, então mais um confronto decisivo e o Palmeiras pode caminhar a passos largos aí rumo a mais um título de Campeonato Brasileiro. Agora, claro, pode acontecer o oposto também, né? Se o Palmeiras de repente é derrotado no Allianz Parque, essa diferença cai para 6 pontos, outros times podem chegar próximo também. Claro, ainda será uma diferença muito confortável, faltando 15 jogos, mas, evidente, o campeonato fica totalmente aberto, né? E o Palmeiras continuará brigando aí com grandes rivais, né? Com Corinthians, com Flamengo, com o próprio Fluminense. Mas vamos falar um pouco aqui sobre o histórico desse confronto, né? Como as equipes chegam, qual é o retrospecto aí nos últimos jogos. Você sabia, por exemplo, que o Palmeiras só ganhou um jogo dos últimos 10 confrontos entre Palmeiras e Flamengo? Quando eu fui levantar os números também me assustei. Claro, essa vitória tem um peso gigantesco na história do confronto, justamente a final da Libertadores do ano, mas de fato chama a atenção o Palmeiras ter vencido só um dos últimos 10 jogos aí contra o Flamengo, perdeu outras 6 vezes e empatou mais 3 vezes. Mas a gente vai levantar aqui número por número, a gente vai ver o retrospecto desse confronto e no final a gente faz uma avaliação aí desse jogo de domingo, jogaço, 40 mil pessoas no Allianz Parque, e a gente faz um prognóstico, né, desse jogo. Tem muitos elementos aí, a gente vai falar dos destaques também nos últimos anos, né? O Gabigol tem feito muitos gols contra o Palmeiras, enfim, a gente vai falar muito sobre essa partida. Então, de novo, já reforço aqui, se inscreve no canal porque a gente tem muito conteúdo bacana aqui e curta o vídeo aí se você gostar de toda essa apresentação aqui sobre o duelo. Então, começar pelos números gerais, né? São 123 jogos na história, 47 vitórias para o Palmeiras, 34 empates e 42 derrotas, né? 42 vitórias aí do Flamengo. O Palmeiras marcou 199 gols e o Flamengo 180 gols. Pelo Brasileirão, os números são muito equivalentes, né? São 70 jogos pela competição, 23 vitórias do Palmeiras, 25 empates e 22 derrotas do Palmeiras. O Palmeiras marcou 89 gols, sofreu 92. Então, assim, por mais que o Palmeiras se sobressaia aí nos duelos, né? O Palmeiras tem mais vitórias que o Flamengo, mas é um confronto muito equilibrado e o Flamengo conseguiu reduzir bastante essa vantagem aí nos últimos jogos. A gente vai falar bastante aí das últimas partidas, mas de fato o Palmeiras tem uma vantagem, né, em relação ao Flamengo nesses confrontos. Lembrando que o último jogo, pelo primeiro turno, 0-0 lá no Maracanã, o Palmeiras começou muito mal o campeonato, né? Assim, primeiras rodadas ali muito estranhas, né? Perdendo jogos que não perde geralmente, né? A derrota para o Ceará, o empate com o Goiás. Chegou lá no Rio, empatou com o Flamengo que vinha naquela má fase, né? Com o Paulo Souza, mas o Palmeiras consegue um bom resultado, né? Empatar no Maracanã é considerado um bom resultado. E a gente vai falar aqui agora de mais dados aqui desse confronto. A gente chega aqui nos últimos 10 jogos. Então, como eu falei no começo do vídeo, o Palmeiras só tem uma vitória nesses últimos 10 confrontos, que é justamente a final da Libertadores, uma vitória inesquecível, nenhum palmeirense vai esquecer, muito menos o flamenguista, mas nos outros jogos, realmente, o Flamengo tem levado a melhor nos últimos anos aí, desde o segundo turno de 2018 no Brasileiro, de lá para cá, o Palmeiras só tem essa vitória, né, isolada aí pela Libertadores. No mais, são 6 vitórias do Flamengo, 3 empates. O Palmeiras marcou 8 gols nesses duelos e sofreu 17. Então o Palmeiras tem sofrido nos duelos contra o Flamengo. Não é vergonha admitir, os números estão aqui, né? Não adianta a gente ficar tentando tapar o sol com a peneira, mas de fato o Flamengo tem feito
melhores jogos contra o Palmeiras, tem se sobressaído, inclusive tem conquistado vitórias no Allianz Parque e também no Rio de Janeiro. Lembrando que no ano passado, né, 2021, os dois times disputaram também a Supercopa, um jogo super equilibrado, né, 2-2. O Palmeiras ficou muito próximo da vitória naquele confronto, mas acabou indo para os pênaltis. O Luan perde, né, aquela oportunidade, o Palmeiras tinha uma grande vantagem ali de fechar o duelo, mas acabou cedendo, né, a vantagem para o Flamengo. O Flamengo ganhou por 6-5 e foi campeão da Supercopa. Então, duas decisões aí nos últimos... Na verdade, no próprio... As duas foram em 2021, né? A Supercopa ali no comecinho do ano e a Libertadores no final do ano. Fora isso, os demais confrontos são pelo Brasileirão. Agora a gente vai falar dos confrontos no Allianz Parque. Os dois times se enfrentaram aí 7 vezes. São 2 vitórias para o Palmeiras, 2 vitórias para o Flamengo e ainda 3 empates. Estão rigorosamente empatados. São 11 gols para o Palmeiras nesse período, mais 11 gols aí para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo nos últimos jogos também tem se sobressaído, né? Então, para a gente ter ideia aí dos últimos 3 jogos no Allianz Parque, o Flamengo venceu 2, né? O confronto lá do segundo turno de 2019 e o confronto também do segundo turno de 2021. Então o Flamengo, por mais que tenha tido 2 vitórias, né, assim como o Palmeiras, nas últimas apresentações tem se dado melhor lá no Allianz Parque. Esse dado que a gente levantou são todos os dados do Allianz Parque, né? Ao todo se enfrentaram aí 7 vezes, mas se a gente fizer o recorte dos 10 jogos no Allianz Parque / Palestra Itália, né, antes da reforma, nós temos aí 4 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 3 derrotas, também empatados aí no número de gols feitos e tomados, 14 gols para cada lado. Tem se dado melhor se a gente levar em conta aí os últimos 10 jogos na casa do Palmeiras. E a gente, para finalizar esse vídeo, né, vai falar um pouco sobre os destaques desse confronto, né? Então, a gente tem pelo lado do Palmeiras, a gente pode citar 2 jogadores. O Rafael Veiga tem 3 gols em 7 apresentações, uma média aí de 0,43 gols por jogo. E o Dudu também tem 3 gols, mas aí num recorte maior, né? São 13 jogos do Dudu desde 2015, uma média de gols aí de 0,23 por jogo. Então, a cada 5 jogos, o Dudu vai lá, guardo dele, lembrando que o Dudu não é centroavante, né? Então, para mim, ele tem bons números contra o Flamengo, né? Assim como o Rafael Veiga, 0,43 gols por jogo para um meia, tá ótimo, né? Tem ótimos números o Rafael Veiga, mas de fato o que chama atenção aqui é do outro lado, né? Então o Gabigol tem 6 jogos contra o Palmeiras, né? E nesses 6 jogos fez justamente 6 gols, né? 1 gol por jogo, uma média absurda, né? Lembrando que o Gabigol fazia muitos gols pelo Santos, né? Contra o Palmeiras, é um grande carrasco aí palmeirense e tem se dado bem contra o time alviverde. Já o Pedro tem 3 gols em 5 jogos, média de 0,60 gols por jogo, ou 0,6, né? E o De Arrascaeta também tem 3 gols aí com a camisa do Flamengo contra o Palmeiras, mas dessa vez em 9 jogos, uma média de 0,33 gols por jogo. Então, números muito interessantes aí dos dois lados, né? Grandes destaques, destaque muito grande aí para o Gabigol, tem um número de gols, né, muito grande em relação à proporção de jogos, né? 1 gol por jogo é muita coisa, é absurdo, né? Realmente é um grande carrasco. Inclusive o Gabigol fez gol na Supercopa, fez gol na final da Libertadores, assim como o Veiga, né? O Veiga fez os 2 gols do Palmeiras lá na Supercopa e fez gol também na final da Libertadores. Então são caras extremamente decisivos para os seus times nesse duelo. Então, para a gente fazer uma projeção desse jogo, rapaziada, jogo, claro, extremamente difícil para os dois lados. Vai ser difícil o Palmeiras enfrentar esse Flamengo que vem em ótima fase, mas também vai ser muito difícil para o Flamengo enfrentar o Palmeiras nessa fase do Palmeiras, né? É um confronto muito equilibrado na minha visão. É claro que o Flamengo, se a gente olhar os últimos resultados, talvez as últimas apresentações tenham sido mais plásticas, né, do ponto de vista aí de quem fica analisando a estética do jogo, né, lances bonitos, trocas de passe e tudo mais, ou o quanto ele fica com a bola, né, muita posse de bola, o quanto ele cria e tudo mais. Mas o Palmeiras a gente sabe que é muito efetivo dentro da estratégia do Abel Ferreira. O Palmeiras chegou a jogar um futebol fantástico nesse Brasileirão, né, inclusive em outras competições, na Libertadores também, não tem nem o que falar, né, o Palmeiras chega fortíssimo, né, na competição sul-americana. Mas é só para a gente fazer um retrato, né, de como chegam esses times. Palmeiras que vem de 6 vitórias seguidas, assim como o Flamengo, então vai ser um duelo realmente assim, um tira-teima muito grande. Agora é claro que quem precisa muito mais da vitória é o Flamengo, né? O Flamengo que
vai ter confronto de ida pela semifinal da Copa do Brasil na próxima semana, veio de um confronto também difícil contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira, então é muito possível, né, que o Flamengo não venha com a força máxima. É claro que a mídia esportiva aí tem apontado o Flamengo como um elenco muito forte, né, o melhor elenco do Brasil. Realmente os caras têm 2 times e tem muitos jogadores em quantidade e em qualidade, mas é lógico que se eles tirarem alguns jogadores pontuais, né, isso acaba enfraquecendo um pouco o time do Flamengo e acaba tornando o confronto ainda mais igual, né, porque o Palmeiras, por mais que tenha um esquema tático muito definido, quando a gente fala de talento individual, pode ser que o Flamengo tenha jogadores mais decisivos ou mais talentosos, né, do ponto de vista individual. Agora, como time, realmente o Palmeiras está jogando uma barbaridade, né, tanto nos mata-matas quanto no brasileiro, por isso é líder isolado, né, vai na casa dos rivais, vence. Então o Palmeiras chega muito forte, o confronto vai ser na nossa casa, né, no Allianz Parque, faz muita diferença, por mais que a gente tenha visto aí que nos últimos confrontos o Flamengo tem levado a melhor, mas a gente sabe que com a força do torcedor, e o Palmeiras tem tido uma excelente campanha esse ano jogando dentro de casa, né, salvo um ou outro tropeço, mas o Palmeiras tem tudo aí para fazer mais um bom jogo, né, o Palmeiras descansou a semana inteira, tem só treinado, né, esse é o lado bom, né, de ser eliminado de uma competição, porque sobra tempo para treinar, né, assim como o Palmeiras vai ter a semana inteira seguinte livre, né, para pegar o Fluminense, então isso deve fazer muita diferença no confronto, pelo menos no aspecto físico, né, embora, lógico, de novo, o Dorival Júnior deva tirar alguns jogadores mais desgastados ali do Flamengo para equilibrar justamente essa parte física, mas o Palmeiras promete aí entrar com tudo, né? O Palmeiras está completamente focado nesse jogo, pelo menos as 2 próximas semanas, completamente focado no Brasileirão e, claro, quer aumentar sua vantagem para definir logo, né, esse Brasileirão e o Palmeiras ficar muito mais próximo aí dessa taça. E o Palmeiras deve contar aí com o retorno de Gustavo Scarpa, né? Ele que foi poupado, assim como o Marcos Rocha também, pelo desgaste lá do jogo contra o Galo. Então o Palmeiras vai ter força máxima, né? A gente imagina aí um ataque com Veiga, com Scarpa, com Rony, com Dudu. Então muito envolvente ali na frente e a defesa completa, né? Piquerez, o Murilo, o Gustavo Gomes, mais o Marcos Rocha, além dos 2 volantes que tem jogado muito, né? Claro, o Everton, goleiro de seleção. Então Palmeiras com tudo que tem de melhor aí no seu elenco à disposição para fazer um bom jogo. Eu espero, né, que o Palmeiras vença essa partida, que o Palmeiras abra ainda mais vantagem no Brasileiro e a gente consiga ficar mais perto aí desse título, dessa taça, que seria histórico, né, o 11º título de Campeonato Brasileiro na história do Verdão, que já é disparado o maior vencedor da competição. Mas eu quero saber o que você pensa, torcedor, então coloca aqui pra gente o que você acha desse jogo, desse duelo, desse retrospecto recente aí do confronto, né? Você acha que, de repente, pelo Flamengo ter uma sequência, né, de futebol mais vistoso, enfim, que de repente ele leva uma vantagem sobre o Palmeiras, ou mesmo os últimos resultados dentro do Allianz Parque? Coloca aqui nos comentários, eu quero interagir com você, quero saber o que você pensa, vai ser super importante aqui para a gente criar esse debate, né, e trocar essas experiências, né, essas opiniões, porque essa aqui é a Opinião Palestrina. Eu já agradeço por você ter assistido até aqui, já peço para você deixar o seu curtir se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, assim como, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você por aqui, você vai nos ajudar a propagar a mensagem aqui do Opinião Palestrina para mais torcedores. Eu sou o Kelpson Thiago, eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!